Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou seja lá a hora que vocês estão vendo essa videoaula. Essa videoaula ela vai ser de Revolução Inglesa, né? Conteúdo dos oitavos anos e do avançar, né? Lembrando que, apesar dessa aula ser de revisão, é muito importante que vocês a vejam, né? Pois vai haver, assim que as aulas retornarem, um provão, né? De todas as disciplinas, né? E Revolução Inglesa vai ser uma das questões da parte de história. Então vejam esse vídeo, né? Porque vendo esse vídeo vocês vão lembrar do que eu falei nas aulas, né? E aí vão poder fazer uma boa prova, né? Pessoal, vocês já me perguntaram por que é importante estudar a Revolução Inglesa. Ora, ela meio que foi o primeiro divisor de águas na história política do mundo ocidental, né? Mundo ocidental, quando eu digo, é Europa e aqui no continente americano já, né? E por que foi um divisor de águas? Porque foi a primeira vez que um país europeu rompeu com o antigo regime, né? Vocês sabem, antigo regime, eu já expliquei, uma sociedade influenciada pela igreja, tendo um rei que comanda tudo e tal. E para entender esse processo, a gente tem que voltar lá para trás, 1320 e pouco, né? Que é quando a Inglaterra ela organiza a sua primeira Carta Magna. O que é uma Carta Magna? Uma Constituição, né? O Brasil tem uma Carta Magna, uma Constituição, né? Que é um documento que rege as regras do jogo, né? O nosso presidente ele não pode fazer uma coisa que vai contra essa Carta Magna, né? Ela é como se fosse, sei lá, o jogo de regras do Brasil, né? Como se o Brasil fosse um jogo e a Constituição fosse ali um conjunto de regras e o que está dizendo naquele papel, naquele livro, né, não pode ser quebrado, né? E a partir de 1320 e pouco, a Inglaterra já tinha uma Constituição, né? Ah, eu nem apresentei, essa aqui é a minha filha Isabel, né? Não é a Isabel do Henrique VIII do conteúdo não, tá? É minha filha. Enfim, um dos pontos dessa Constituição era que o rei não poderia convocar uma guerra e não aumentar impostos sem a consulta do parlamento, né? Ou seja, você ali já tinha um absolutismo meio fraco, né? O rei ele tinha muitos poderes, né? Porém, esses poderes eles já eram limitados pelo parlamento, né? E em diversos momentos você vai ver reis que tinham um pouco mais de poder e outra hora reis que tinham um pouco menos de poder, né? Vai lá passear, vai. A coisa começa a mudar um pouco de figura lá pelo século XVI, com a ascensão do Henrique VIII Tudor, né? O que esse sujeito vai fazer, né? Nós conversamos sobre ele nas nossas aulas. O Henrique VIII ele vai ganhar mais poderes, porque o que ele vai fazer? O casamento com a Catarina de Aragão, né, prima do Carlos V, rei da Espanha, já não estava dando muito certo, né? Ele estava ali com uma relação meio tumultuada com a rainha dele e essa mulher não estava dando filhos homens para ele, né? Ele só tinha dado ela só tinha dado filha mulher para ele, né? E naquele momento era importante ele ter um filho homem, né, para gerar um sucessor homem, né? Porque se hoje já é machista, imagina naquele tempo, né? E por conta disso ele queria se divorciar, né? E ele pediu para o Papa, Papa, eu quero me divorciar, não estou conseguindo meu filho homem com esta mulher. E o Papa disse o quê? Não. E por que o Papa disse não? Porque o Papa ele estava bem aqui na mãozinha do Carlos V. Naquela época, a Espanha era como se fosse os Estados Unidos ou a China de hoje, né? Era um país extremamente rico, era um império, era o Império Espanhol. Os espanhóis eles tinham parte da Itália, parte da Holanda, né? Eles já tinham descoberto muito ouro aqui na América, né? Já tinham pego prata dos incas, ouro dos astecas, enfim, já era um império muito poderoso, né? E o Papa, ele era protegido, né, pelo Carlos V, né? Aí já era um período que a igreja estava começando a perder um pouco de força para os reis, né? Então o Papa ele não podia dar poder para o Henrique VIII para se divorciar. Então o que o Henrique fez? Ele criou a própria igreja dele, a igreja anglicana, que ele era o chefe. E naquele momento, como você ainda tinha relações muito do período medieval, né, em que as pessoas levavam muito a sério a igreja, Deus. Até hoje o Papa ele é um cara muito influente, né? Mas naquele momento muito mais. E o Henrique VIII, como ele era chefe da igreja anglicana,
ele estava meio que acumulando dois poderes, né? O poder de rei e o poder de chefe de uma igreja, né? Então aí ele pôde se divorciar, né? Da sua esposa. Só que isso não fica restrito a somente uma história de amor. Tem todo um aparato econômico por trás disso, né? Porque a igreja, desde aquele tempo, ainda naquele tempo, ela era dona de muitas terras na Inglaterra, sobretudo, né? A igreja ela era dona de muitas propriedades. E agora quem é dono da igreja na Inglaterra? O Henrique VIII, isso mesmo. Então todas as terras dessa igreja, ela passa para as mãos do Henrique VIII, né? E vocês lembram que eu falei da Gentry? Quem são as Gentry? Os pequenos nobres, né? Os donos de terra, né? E o Henrique VIII, para ganhar dinheiro pro cofre da monarquia, ele vai vender todas essas terras que eram da igreja, né? Para Gentry, né? E daí você já começa o período dos enclosures, né? O que são os enclosures? A gente já estudou isso nas aulas, né? São os cercamentos dos campos, né? Porque antes não era que nem hoje, por exemplo. Eu tenho o meu terreno no Iranduba, o terreno é meu, passou da cerca é do outro. Não, as terras da igreja, elas eram da igreja, porém tinham partes em que os camponeses podiam plantar, né? Aí a partir do momento que o cara da gente compra essas terras, ele não deixa mais o camponês cultivar a comida dele ali. Então esse cara ele começa a sair do campo para a cidade, né? Você começa a ter um fluxo migratório para as cidades, né? E nos campos, esses caras eles vão criar ovelhas, né? Essas ovelhas, a lã delas vai ser o motor da primeira revolução industrial que vai acontecer ali no século XVIII, né? Com o tempo, os ingleses vão começar a criar máquinas avançadas, né, para esse processo ele passar da oficina do artesão para a indústria, né, e a Inglaterra vai ser a precursora, né, o primeiro país a se industrializar, né. Só que a parte política ela vai ser importante para que a Inglaterra ela se industrialize. Então é importante que vocês prestem atenção nos desdobramentos da Revolução Inglesa, né. O Henrique VIII vai morrer, vai ter o seu filho, o Eduardo VI, acho que é o Eduardo V, enfim. A ordem do Eduardo não importa. O que importa é que ele vai conseguir ter o filho dele, né? Homem. Só que esse menino ele morre de tuberculose, né? Depois vai vir a outra filha dele, a Maria I, né? Tem um reinado muito curto também, morre rápido. E em seguida vai vir a Isabel I, né? Que não era o meu gato que estava aqui, era a Isabel mesmo, né? E essa rainha ela vai ser muito importante também para a economia da Inglaterra, né? É o momento que a Inglaterra ela passa a ser a rainha dos mares, né? A Isabel I ela vai começar a investir muito na marinha inglesa. É o momento que os ingleses eles vão para as 13 colônias, né? América do Norte, atual Estados Unidos, né? É o momento que os ingleses eles começam até a competir com os portugueses e espanhóis, né? Porque antes quem comandava o mundo marítimo portugueses, espanhóis e italianos, né? Nesse momento aí da Elizabeth, não, a Inglaterra ela já entra forte no jogo, né? Junto ali com a Holanda, né? Que era um outro país com uma burguesia muito forte, né? E o Império Francês ali, que já era uma potência, né? Um player bem considerável, né? E essa rainha, ela vai governar, né? Junto com o parlamento, de uma maneira muito harmoniosa, né? Só que ela morre sem deixar descendentes, né? Ela ficou até conhecida, falei isso na aula para vocês, como uma rainha virgem, né? Porque virgem, porque ela não teve filhos. Ó, esse papo prévio já deu 9 minutos, para vocês verem como é que esse assunto é complexo, né? Ela morre sem deixar filhos, e quem assume? O primo dela, né? O Jaime I Stuart, né? Esse sujeito ele era rei ali da Escócia, né, e foi chamado para ser rei da Inglaterra, né, já que ele era o primo da Isabel I, né. E o Jaime I ele vai chegar lá querendo meio que mudar as regras do jogo, né. Vocês sabem, antes, né, o rei ele só poderia aumentar impostos e convocar exército com as ordens do parlamento, né. Mas o Jaime I, ele vai tentar meio que burlar isso, né? Mas ele não vai se crescer muito. Ele vai morrer, né? Mas o filho dele, o Carlos I, sim,
ele vai botar mais quente, né? Ele vai bater de frente várias vezes com o parlamento, né? Para tentar organizar guerras, né? Ele pretendia conquistar a Irlanda, que é um outro território que até hoje é do Reino Unido, né? E ele queria muito convocar um exército, só que o parlamento não deixava, né? O exército precisava de dinheiro. E naquela época os exércitos, eles não eram dos países, né? O rei contratava exército, sei lá, de outros países, da Suíça, enfim. E o parlamento não deixou, né? Então, o Carlos I, ele foi bem malandro. Ele pensou o seguinte, né? Ele interpretou, né? Malandro igual os brasileiros. Se eu não posso criar novos impostos para pagar o meu exército, o que eu vou fazer? Eu vou reviver impostos antigos. E ele fez isso. Ele reviveu, gente, um imposto chamado Ship Money. Eu falei isso para vocês na aula. Que era um imposto cobrado sobre portos, né? Porque o cara era tão sacana que ele cobrou imposto de cidades que não tinham porto. Tudo para ele arrecadar dinheiro e tentar fazer guerra contra a Irlanda, né? Uma outra coisa que o Carlos I tentou fazer foi tentar difundir ainda mais o anglicanismo, né, que é a religião do Estado, e tentar botar mais elementos católicos no anglicanismo, né. Isso não agradou, gente, porque na Inglaterra você já tinha ali várias seitas protestantes, né. Você não tinha só o anglicanismo, você tinha o anglicanismo como religião oficial, né, que era uma religião protestante, seriam os evangélicos de hoje, né, e várias outras seitas, né. Você já tinha ali os batistas, né, os presbiterianos, os livres, os quakers, os calvinistas, né, que são puritanos também, né. A primeira fase dessa revolução é a Revolução Puritana, né. A gente vai ver isso mais pra frente. Enfim, você tinha esses caras que eles não estavam gostando muito disso, né. O Carlos I, ele estava tentando promover a predominância do anglicanismo na Inglaterra, né. E aí ele vai acabar batendo de tanto ele bater de frente com o parlamento, né, que era composto por pessoas da gentry, né, burgueses ali que eram calvinistas, eles vão acabar organizando um exército, né, todas essas pessoas, para bater de frente com o rei, né. Essa é a chamada Revolução Puritana, né, a primeira parte da Revolução, um exército, né, com todas essas seitas religiosas, né, organizadas ali pelo Oliver Cromwell, vão bater de frente com o rei, né. E em meio a essa guerra, gente, é importante ressaltar que muitas pessoas, né, desses grupos religiosos evangélicos dissidentes, eles migraram para os Estados Unidos, né. Vale lembrar que o estado da Pensilvânia, que existe até hoje, ele foi inaugurado pelos Quakers, né, que é uma dessas seitas religiosas, né. E os outros estados, né, da parte norte dos Estados Unidos, eles foram povoados grandemente por calvinistas, né. Então, a ética do trabalho calvinista, né, que a gente estudou isso nas aulas, né. O que é a ética do calvinismo? Nós temos que trabalhar, porque Jesus trabalhava, né. Então, se Jesus era trabalhador, eu tenho que ser trabalhador, né. E foi meio que essa lógica calvinista que ajudou a fundar os Estados Unidos, né. Assunto que a gente vai ver em outras aulas futuras. Depois desse confronto, né, o exército do Oliver Cromwell, ele tenta fazer com que o rei assine um documento abdicando totalmente de seus poderes, né. E o Carlos I, ele vai olhar para o documento, ele vai rir da cara de todo mundo, né. Ele vai falar, olha, o Thomas Hobbes, ele disse que eu sou escolhido por Deus, né. O Thomas Hobbes, o Jean Bodin, né, que eram os filósofos que defendiam o direito divino dos reis, né. Esses caras, eles dizem que eu sou escolhido por Deus, né. Então eu tenho que comandar tudo e ponto final, né. Aí ele não quis negociar, né. O que aconteceu com ele? E naquela época não existia guilhotina ainda, foi no machado. Eu expliquei para vocês na aula. A cabeça dele foi no machado, né. E logo depois que ele morre, o Oliver Cromwell, ele é meio que eleito como uma espécie de presidente ali. Ele é um Lorde Protetor da Inglaterra, né. É como se a Inglaterra ela passasse por um período republicano, né. E quando o Oliver ele assume, ele começa a ampliar aquelas medidas da Elizabeth, né. Vocês lembram que ela fortaleceu a burguesia, ampliou o comércio,
ampliou a marinha. O Oliver Cromwell, ele começa a ampliar isso, ele cria um nome importante para vocês, os autos de navegação. O que são isso? São uma série de regras para se navegar na Inglaterra, né? E um dos itens do autos de navegação, ele diz respeito a uma coisa que vai sabotar a Holanda, né? Vocês lembram que eu falei que a Holanda era um grande país comercial que já estava ali rivalizando com a Inglaterra, né? Pois bem, só que os holandeses, eles não fabricavam produto na terra deles, né? Eles meio que vinham para cá para a América, pegavam açúcar, refinavam aqui e só vendiam. Os holandeses eram os caras que só comercializavam, né? E um dos atos de navegação do Cromwell é que você não poderia vender na Inglaterra produtos que não fossem produzidos no seu país, né? E como a Holanda ela só era a revendedora dos produtos, né? A Holanda era tipo que uma vendedora de Jequiti, né? Ela só pegava o perfume e saía vendendo, né? Então isso acabou prejudicando a Holanda naquele momento nas relações com a Inglaterra, né? Enfim, esse cara, né, que ele ajudou a fortalecer a burguesia, ele acaba morrendo, né? E aí o que os ingleses fazem? Eles não queriam o filho do Oliver Cromwell, achavam o filho dele maluco. Então eles preferiram pegar o Carlos II, né, filho do Carlos I, né, para voltar a ser rei, para ser o rei, né, como sucessor do pai, né? Isso pode parecer estranho, mas na Inglaterra eles ainda tinham naquele momento, e tem até hoje, tanto é que a rainha está lá até hoje, pegou coronavírus, mas está lá firme e forte. A Inglaterra ela tem uma tradição monárquica muito forte, então eles preferiram chamar o Carlos II, que estava ali exilado na França, né, que era tipo que um menininho que vivia na corte ali do Luís XIV, né, e voltou para ser rei, né. Ele tenta ali controlar o parlamento de novo, mas não dá muito certo, acaba morrendo, né. Quem assume é o irmão dele, o Jaime II Stuart, né. Pra você ver, esses caras tinham muita criatividade para escolher o nome de rei deles. Tudo Carlos, Jaime, enfim. O Jaime II ele vai retomar o projeto do Carlos I, só que de uma forma mais hardcore, né? Tanto o Carlos como o Jaime, né, os dois irmãos, eles foram para a França. E a França era um país católico naquele momento, né? Então, na cabeça do Jaime, a Inglaterra tinha que ser católica, né? Aí ele comprou briga com mais gente, né? Além de ter comprado briga com as outras grandes seitas evangélicas, né, ele comprou briga com os próprios anglicanos, né? Aí toda essa galera ela vai se reunir com a filha do Jaime I, né, e vai falar para ela, olha, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer uma manobra política aqui, né, o nosso futuro rei vai ser o teu marido, o Guilherme de Orange, né? A gente vai mandar um aviso pro teu pai. Se o teu pai não fugir da Inglaterra, a gente vai matar ele, tá bom? Aí, né, a filha do Jaime II, né, que era a Mel, se eu não me engano, a Mel Stuart, enfim. Ela foi até o Guilherme de Orange, falou tudo para ele, falou pro pai, e o pai, né, com medo, ele preferiu fugir para a França, né? Por isso que o nome dessa fase ficou conhecido como Revolução Gloriosa, né? Porque diferente da Revolução Puritana, tiveram que matar um rei, nessa revolução você não teve derramamento de sangue, não teve guerra, não teve exército, né? Então Guilherme de Orange ele vai ser coroado como Guilherme III da Inglaterra, né? Ele vai assinar ali o Bill of Rights, né? Que é um documento que decreta que o rei perdeu todos os poderes, né? Ele apenas reina e não governa. E a partir desse momento, todos os poderes políticos de decisão são transferidos para o parlamento da Inglaterra, né? O rei, ele é tipo a rainha hoje. É o cara que só acena e tal, vai para as festas, fica lá no palácio dele sem fazer nada, né? Não, sem fazer nada não, ele tem várias obrigações. Mas enfim, a partir desse momento, né, é o momento em que está decretado na história que a burguesia assume o poder na Inglaterra, né? Como eu falei para vocês, o parlamento ele era amplamente dominado ali pela gente e pelos burgueses, né? E quando esses caras assumem o poder definitivamente, é aí que a brincadeira começa, né? Políticos eles gostam muito de favorecer eles mesmos, né? Nós no nosso parlamento aqui, nós temos a bancada do agronegócio, né?
Então, ali, como você já tinha, sei lá, a bancada da lã, né? Os políticos que estavam defendendo a lã, eles começam a votar cada vez mais leis para favorecer com que a burguesia da Inglaterra cresça, né? E com esse crescimento da burguesia, você tem todas as condições de possibilidade para que a Revolução Industrial ocorra, né? É a primeira grande revolução burguesa. E o Christopher Hill, autor desse livrinho aqui, O Mundo de Ponta Cabeça, ele fala que a Revolução da Inglaterra, a Revolução Inglesa, ela foi uma revolução burguesa, não necessariamente porque a burguesia queria, né? Muitos burgueses não queriam essa revolução, mas foi porque ela possibilitou que a Inglaterra se tornasse um país burguês. Entenderam? A aula ficou longa, 20 minutos, mas o conteúdo foi dado, tá? Vejam essa aula, estudem. Obrigado aí pela atenção. Estudem mesmo. Falou.